Olá, sou o Vitor Ribeiro, bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre a China, nomeadamente a influência deste grande tigre asiático no mundo. Ao longo do episódio falaremos também sobre o papel da China em termos económicos, em termos de geopolíticos e tendo em consideração os principais blocos mundiais e as suas implicações para os mercados financeiros. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple e o Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a secção dos comentários para dar a vossa opinião, deixar questões e até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Numa edição recente da revista Economist, tinha na capa uma questão muito interessante. No fundo era quem é que está no controle? Os mercados ou Xi Jinping? De facto, têm sido anos algo tumultuosos para a China a vários níveis. E em termos históricos, a China tem visto sempre o mundo muito a longo prazo. Não é, Henrique? O que é que achas deste panorama da China? Bem, sem dúvida, a China é uma civilização multimilenar Precisamente. e portanto, está aqui há muitos anos e estará com certeza muitos mais. Mas eu julgo que aqui o mais relevante, não é circunscrever a história recente Sim. da República Popular da China, não é? Que foi, digamos, decretada no dia 1 de outubro de 1949 por Mao Tse-tung, não é? Com a entrada do Exército Vermelho em Pequim, não é? O Exército Comunista Chinês. E no início, entre 49 e 56, 57, houve de facto um impulso reformador, a China desenvolveu-se, mas no início da década de 60, em meados da década de 60, através daquilo que se chama o Grande Passo em Frente, foi uma tentativa de revolução na agricultura chinesa. Houve péssimos resultados, aliás isso deu origem a uma grande fome, um descontentamento surdo, né, que numa fase inicial não se traduziu em qualquer reforma, mas houve um passo diplomático absolutamente crucial, que foi a abertura da China, das relações sino-americanas, não é? Encetadas sobretudo por Kissinger, não é? E depois que preparou a visita de Nixon em 72 à República Popular da China em um encontro com Mao Tse-tung. Esse encontro, de facto, descongelou essas relações diplomáticas. Mais tarde, com a morte de Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping, em 1978, no fundo, dá corpo a esse descontentamento surdo que vinha ganhando lastro na sociedade chinesa e são iniciadas um conjunto de reformas absolutamente fundamentais e que dão início a um longo período de crescimento, aliás, sem paralelo na história estatística, né, em que a China cresce a uma taxa superior a 6% até ao momento atual, em termos médios, o produto interno chinês. É evidente que há aqui um conjunto de reformas, enfim, que se baseiam em 4 pilares: a descoletivização da agricultura, o estabelecimento de zonas económicas especiais, com estatuto especial, a reforma das empresas detidas pelo Estado, dentro de alguns princípios que depois discutiremos adiante, e a abertura ao comércio internacional e ao investimento de empresas estrangeiras, nomeadamente a adesão à Organização Mundial de Comércio em 2002. Isso foi realmente um fator importantíssimo. Só para dar uma ideia, entre 1978 e 2005, o produto interno bruto chinês cresce em termos reais a uma taxa média de 9,5%.
Isso é qualquer coisa de extraordinário. E mesmo quando hoje julgamos o crescimento económico chinês como medíocre, julgamos como medíocre relativamente a este valor. Não é? Claro. Porque comparando com outro tipo de economias é muito superior. Continua acima. Acho que hoje, quando comparamos a economia chinesa em termos de paridade de poder de compra, o seu produto interno bruto já é 1,2 vezes superior ao dos Estados Unidos. Sim. Em dólares. É brutal. Sim, em termos económicos, de facto, foi um crescimento sem paralelo. Mas o que é facto é que em termos financeiros, que José Carlos, a China está a passar também por uma fase, diria, diferente, para ser meigo, não é? O que é que se está a passar em termos financeiros? Essencialmente o que se está a passar, digamos, é o que se passa sempre nestes processos de desenvolvimento acelerado. O primeiro investimento é sempre um investimento altamente reprodutivo e depois o investimento que vem a seguir, digamos, é menos criterioso e leva a ativos que já não são reprodutivos em termos económicos. E um exemplo paradigmático disso, e a maus investimentos e, consequentemente, maus ativos no setor bancário, empréstimos, portanto, não produtivos, ou o chamado crédito mal parado. Um exemplo mais paradigmático disto no investimento público é o famoso exemplo do primeiro aeroporto numa cidade de média dimensão e o contributo que dá para o PIB o terceiro aeroporto numa cidade de média dimensão, não é? Portanto, o segundo ainda é relativamente, portanto, ainda vem resolver alguns constrangimentos, o terceiro é praticamente inútil, não é? Lembra um país aqui mais próximo que resolveu fazer 3 autoestradas entre... Mais próximo? Nós mesmos, que resolvemos fazer 3 autoestradas entre Lisboa e Porto, não é? E a terceira acabou por não ser executada, mas há troços que são feitos, não é? Sim. E, portanto, a China é um país que tem, neste momento, portanto, 42% do seu produto é anualmente representado, e isto é um número mais ou menos estável, é representado por investimento. Isto só é possível porque a poupança é de um valor da mesma magnitude, o que só é possível com salários baixos, uma moeda desvalorizada e com crédito direcionado para determinados investimentos que são definidos pelo governo. Sim, e essa parte da moeda é importante, até porque existe controle de capitais. Existe, aquilo que o José Carlos estava a referir, neste momento revela-se preocupante porque, apesar de uma transição, que podemos caracterizar com êxito, de um modelo de crescimento que estava baseado sobretudo na formação bruta de capital, Exato. para um modelo de crescimento que está baseado já no consumo privado, ainda assim o investimento representa uma parte muito significativa do produto interno bruto chinês, sendo que é preocupante a diminuição do investimento privado e a supremacia total do investimento público através das empresas detidas pelo Estado. Empresas essas que são financiadas, de facto, por um sistema financeiro também ele detido pelo Estado, é controlado pelo Estado, o que, de alguma maneira, tenta controlar, de facto, a fuga de capital. E consegue-o de alguma forma, mas não tanto assim, porque os erros e omissões, por exemplo, no cálculo da balança de pagamentos, ainda assim rondam de uma forma estável nos últimos 12 anos entre os 150 a 200 mil milhões de dólares. Pois. Ou seja, apesar desse controle e apesar dos bancos da China serem detidos pelo Estado, ainda assim há uma fuga de capitais significativa, o que aliás levou, na altura da desvalorização em 2014 da moeda, levou a um controle de capitais muito mais estrito por parte do governo chinês. O que me parece é que a grande questão que se coloca à China é o esgotamento do seu modelo de crescimento económico, tal como se colocou, por exemplo, aqui em Portugal, porque quando nós decompomos o crescimento económico, nós temos basicamente 3 fontes. Temos o crescimento por via dos fatores, produção, capital e trabalho, e depois, obviamente, a produtividade total dos fatores, ou comumente designada por progresso tecnológico. E a produtividade total dos fatores explica apenas 1% do crescimento económico chinês. E, portanto, a China aqui tem que aumentar claramente a sua produtividade. Não através do investimento, porque
o investimento é maciço. Sim, já existe. Mas, pelos vistos, a alocação dos fundos não é eficiente, mas através de outros meios, como, por exemplo, aumentando, obviamente, as qualificações da sua força de trabalho e tentando alinhar, não é, a economia com os incentivos de mercado corretos e não de acordo com os incentivos ou com os desidratos do governo chinês e do Xi Jinping. Aqui a questão da educação é que pode trazer outros problemas ao modelo político da própria China, não é? Uma população mais educada e mais conhecedora poderá ajudar a... São sempre os dois lados da moeda, não é? Uma população mais educada, é uma população mais exigente, mais informada. Exatamente, com outro tipo de conhecimento. Se calhar mais reivindicativa. É com outro, e que pretende certamente outro tipo de modelo político, não tão dirigido, não é? Como agora é. Parece-me que o Xi Jinping tem uma deriva autoritária mais forte do que os seus antecessores, não é? Isso não... Em termos económicos, um ponto importante que o José Carlos disse é que também estavas a referir que de facto o Estado dirige os investimentos para alguns setores, não é? E que a alocação de capital não é a mais correta, certamente, não é? Porque senão estaria a dar algum resultado. E também se nota aqui na parte da construção. De facto, a parte da construção é um mercado que tem sido muito falado na China e, aliás, é recente que o Banco Central chinês baixou a taxa Loan Prime Rate de 5 anos, de 4,2 para 3,95, mais do que era esperado, precisamente numa expectativa de tentar reavivar o mercado de habitação que tem sofrido bastante nos últimos tempos. Nesse particular, digamos, os números não são animadores na medida em que, segundo algumas estatísticas, há cerca de 100 milhões de habitações portanto, desocupadas, não habitadas, enquanto que o número de vendas no ano passado foi de 10 milhões, ou seja, estamos aqui perante 10 anos de absorção de novas habitações no mercado. O problema da habitação da China não é o mesmo que o nosso aqui na Europa, não é? Não é, certamente, apesar de, digamos, do valor dos imóveis, mesmo assim, ter conseguido atingir níveis claramente excessivos para digamos, rendimentos médios. Em termos médios? Medido pelo número de anos, portanto, uma métrica que é muito comum para comparar mercados é o número de anos de salário bruto que é necessário para pagar um apartamento médio. No caso chinês estava completamente fora da escala, mas por larguíssimas... essencialmente era porque era um dos poucos produtos de poupança com todos os problemas que daí resultaram. Todos nós conhecemos que havia, digamos, construtores que também funcionavam como empresas de gestão portanto, gestão de ativos, portanto, gestão de fortuna. Sim. Fortuna mesmo de poupança era a palavra que me estava a escapar, e os problemas que estão associados a isso, porque em alguns casos já houve, portanto, valores significativos entregues e casas nem vê-las, e as pessoas estão já a pagar hipotecas por conta disso. E uma das grandes comoções públicas que aconteceu o ano passado é que algumas pessoas começaram-se a recusar a pagar os empréstimos para casas que ainda não estavam construídas. Sim, exato. Ou seja, umas dores que também já aconteceu cá, não é? Portanto, em termos de... Mas não nesta dimensão. Nesta dimensão e nesta escala que é completamente fora do as crises imobiliárias têm sido cíclicas e decorrentes em vários países, em várias situações. As imobiliárias, quer seja no imobiliário comercial, de escritórios, logística ou de habitação, são, digamos, cíclicas em vários pontos. Em todo lado. A grande diferença é que prolongam-se. Portanto, o ciclo do imobiliário abarca mais do que um ciclo económico e, portanto, é mais difícil de uma pessoa perceber se... Ou seja, podemos ter um ciclo ascendente que passa 2 ciclos económicos e um ciclo descendente que passa 2 ciclos económicos. Sim, exato. E, portanto, são ciclos muito, muito, muito longos. Mas aqui é uma coisa completamente fora de padrões normais. Sim. E voltando, estavas a falar dos ciclos económicos, porque não agora falarmos então dos indicadores? Quais são os principais indicadores económicos da China? Tu falaste há bocado que tinha um crescimento real acima de 9% nos últimos 4 décadas, não é? 1978 e 2005 e superior a 6% entre 1978 e à data. E agora andaremos aí por volta dos 4.
Que ainda assim, mas com este, digamos, PIB que é composto da forma como já... sim. De qualquer maneira, eu acho que existe... O que o Zé Carlos focou está muito bem, não é? Sim. Mas acho que há aqui alguns dados que é preciso contextualizar. Por exemplo, a dívida pública chinesa, comparado com outros países, é muito baixa. O que era preocupante, por exemplo, era a dívida das sociedades não financeiras, portanto, das empresas. E essa diminuiu consideravelmente. Em 2016 era de 145%, em 2021 já era de 131% do produto interno bruto chinês. E relativamente ao setor imobiliário, nós temos aqui que a dívida relacionada, portanto, dos agregados familiares, relacionada com a habitação, é apenas 30% do PIB. Ok? E, aliás, é de 60% do PIB, portanto, que é significativo. Exato, sim. Exatamente, 60%. E que representa também 60% da riqueza dos agregados familiares em 2019. Portanto, eles estão expostos. Mas quando nós vemos a taxa de poupança, que é à volta dos 25% do PIB, Sim. vemos que a medida stock correspondente a essa taxa de poupança, que são os depósitos das famílias chinesas, são 94% do PIB em 2021. E vemos ainda que a taxa de poupança relativamente ao rendimento disponível é de 38%. Sim, que é uma taxa... E quando cruzamos isso com o facto do sistema financeiro estar detido pelo governo chinês, digamos que a crise, uma grande crise imobiliária nos próximos tempos, afigura-se-me como muito pouco provável. Sim. Ok? Imobiliária e financeira. E financeira. Carlos, o que é que achas? Bom, eu acho que nós podemos olhar para a economia chinesa como a parte que está em equilíbrio e que é racional, e a parte que não está em equilíbrio e é irracional. E, portanto, nós temos a parte que está em equilíbrio, como o Henrique disse muito bem, e que é racional, que é, digamos, o endividamento dos particulares no PIB, que é consistentemente num período de 10 anos, que, portanto, medido aqui por aqueles relatórios que o FMI faz sobre os países, dão acordo ao abrigo do chamado artigo 4, Sim. que são supervisões não, acompanhamentos, portanto, dos países membros periódicos, não é? E que para o intervalo entre 2018 e as previsões de 2028 se vai manter nos 60% que o Henrique falou. Exato. No caso das empresas, portanto, privadas, digamos, temos aqui um endividamento em percentagem do PIB que acompanha, digamos, a sua atividade económica, anda à volta dos 115% e que também é estável. E depois temos o setor público largado, que inclui não só o déficit do Estado, que é estrutural em 7% do PIB, mas depois há um setor público alargado, que são os fundos e as autoridades locais que são dirigidas pelo Estado, que tem um déficit alargado, portanto, tem um déficit em percentagem do PIB que é consistentemente à volta dos 13%, tendo chegado, digamos, em 2020 a 17% do PIB, que foi o ano do Covid, e o endividamento desse setor alargado, portanto, segundo o FMI, vai passar em 2018 de 80% do PIB para uma previsão em 2028 de 142% do PIB. Ou seja, essa parte que achas que é irracional. Essa é que é a parte que é irracional, porque sempre que nós temos um crescimento do endividamento que é superior ao PIB, é porque Tinhas aí uma análise também. em comparação com os Estados Unidos, nós podemos Porque é importante esses dois blocos, não é? Exatamente, que o investimento privado no PIB americano é 17%. E depois há um investimento público de 3,5%, portanto o investimento na economia americana é cerca de 20% do PIB, dos quais o investimento privado, uma parcela substancialmente em equipamento de defesa, não é? Pois. Portanto, e em cima disso ainda há mais os salários os salários dos funcionários públicos, enfim, que trabalham Estão ligados à defesa, sim. Estão ligados à defesa, por isso é que os Estados Unidos se queixam tanto que os europeus não fazem a parte deles relativamente aos orçamentos de defesa, e o resultado está à vista. Sim, é uma das grandes situações geopolíticas. Desde há 2 anos esta parte do resultado, digamos, está à vista, e mesmo assim os Estados Unidos têm um déficit da balança de transações correntes de cerca de 3% do PIB.
E, portanto, a grande comparação é que, ainda assim, portanto, o déficit do setor público alargado americano é, agora com a administração Biden, de 7% do PIB, numa situação em que a economia está em pleno emprego e a economia não está em recessão. Portanto, há uma grande preocupação: o que é que poderá acontecer caso, enfim, ciclicamente as coisas possam correr menos bem, não é? O que estamos aqui a ver é que temos os dois blocos com dados que não são assim tão maus por um lado e tão maus por outro. Não é? Mas há algumas coisas contrastantes entre os Estados Unidos Exato. e a China. Por exemplo, o rácio de capital-trabalho, ou seja, unidades de capital por trabalhador, na China é apenas de 28% relativamente aos Estados Unidos. Bem, o que significa que, quando comparamos, por exemplo, o rácio de capital com o produto interno, não é, já é exatamente ao contrário. Ele na China é 50% superior aos Estados Unidos. Ora bem, isso significa que provavelmente o trabalho é muito mais produtivo nos Estados Unidos do que é na China, por um lado. É isso. E por outro lado, que o investimento, como o Zé Carlos já por várias vezes referiu, que é feito na China, não é tão produtivo ou não é produtivo de todo. Pois. Depois, existe também aqui um dado importante, que é quando comparamos a composição do investimento privado-público na China, ele em 2021, 44% do PIB era de investimento público e apenas 27% do PIB era de investimento privado. Em 2015, repara, 36% era público e 51% era privado. Parece que há aqui algum receio dos investidores privados em continuarem a investir. Provavelmente por causa desta turbulência e desta incerteza que neste momento se está a verificar na economia chinesa. Sim, é provável. E também... Eu penso que vem muito, por aquilo que eu estive a ler, vem muito destas contradições, não é, que se entrelaçam entre uma economia de mercado, tentar ter um setor financeiro mais racional, uma política de investimentos mais racional, mas ao mesmo tempo tentar controlar tudo isso. Parece que isso se gera turbulência e gera, digamos, algum receio nos investidores privados, sem dúvida, tanto nacionais como estrangeiros. Isso nota-se claramente nos índices chineses, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas ainda há pouco tempo havia alguma tendência de alguns grandes empresários chineses desaparecerem de circulação. Sim. Lembrei-me do Jack Ma, por exemplo. Né? Jack Ma, mas esse, digamos, foi uma questão de manter um perfil menos público, depois de ter tido umas declarações que foram entendidas como pouco apropriadas, não é? Mas houve outros que, como por exemplo, enfim, não queria estar aqui a mencionar, mas que desapareceram mesmo de algum tempo. Sim. E há casos de empresas que foram colocadas em bolsa, por exemplo, IPO nos Estados Unidos, e que depois nos dias seguintes foram quase que, desculpem a expressão, massacradas pelo Estado chinês, não é? E portanto que retiraram licenças, ou seja, isto aconteceu há uns anos, há um par de anos, não sei muito. Havia uma questão grande com a questão de, portanto, para uma empresa estar, portanto, claro, nos Estados Unidos tem de ter, digamos, uma auditoria feita segundo padrões americanos. Isso era um problema no entender, portanto, das autoridades chinesas na ótica deles, portanto, da informação que seria preciso divulgar. E por isso é que a partir de uma determinada altura começou a ser muito menos comum ver IPOs nos Estados Unidos. Anos é completamente e esse também é um problema estrutural da China, porque a opacidade em termos de divulgação das normas de contabilidade lá é enorme. E isso dificulta imenso o investimento, porque os investidores estão altamente receosos, dado que não percebem ou não conseguem aceder à informação das empresas. Isso não há uma análise fundamental. Não é possível. Há questão da informação. Se não há transparência, se não há respeito pelos accounting standards, não é possível haver investimentos com... Mas as coisas melhoraram muito, porque eu lembro-me que há uns anos uma empresa de bens de equipamento portuguesa, até muito conhecida, e que foi fazer uma joint venture para a China, e então a determinada altura estavam lá a falar com os contabilistas chineses, como é que era, como é que não era, e então eles a perguntar, mas ok, tudo bem, quais é que são as contas, quais são os lucros, e eles perguntaram qual é que quer que vocês sejam, quais é que quer em vocês que sejam. Exato.
Portanto, Já evoluímos muito desde essa altura. Isto é uma história a questão verídica, não é nenhuma anedota. Não é nenhuma anedota, pois, mas parece, não é? Mas Mas é parece. isso. A questão da informação, aliás, tem sido um dos maiores entraves de qualquer tipo de análise que se faça ao mercado chinês, por não que se confiar nos números que são colocados, não é? Que são divulgados. É óbvio que os números fazem algum sentido e quando assim é, cresce e pode-se acreditar que estão corretos, não é? Pelo menos, mais ou menos. Há uma banda de locação. Bem, mas passando aqui ao tema da poupança, eu acho que é um tema muito importante, até porque é algo muito diferente de uma economia, digamos, ocidental, não é? Como é que se consegue uma taxa de poupança tão elevada? Portanto, a poupança, digamos, num nível macro, tem de ser, portanto, consegue-se reprimindo a capacidade de consumo da população. E isso a economia está a abrir para o consumo também, não é? Não, claramente, desde 2011, que a componente dominante no crescimento do produto interno bruto chinês tem sido o consumo privado. Sim. Sendo que até o contributo das net exports que também ponderam culturais, não é? Culturais, com certeza, que ponderam nessa, mas eu não tenho, digamos, uma informação em filigrana, granular, porque é que a taxa de poupança na China é tão elevada. O que é que achas, Carlos? Diz lá. E por acaso há uma coisa, portanto, interessante e que joga com esta questão de algumas estatísticas não serem completamente fiáveis e de haver aquele déficit, enfim, de fuga de capitais que não se sabia bem para onde é que estaria a ir. Todos nós sabemos que as reservas cambiais chinesas chegaram a 4 trilhões de dólares, depois estabilizaram por volta dos 3,4 e têm estado, digamos, nesse valor, apesar de consistentemente haver, digamos, um superávit de 1,5%. Isso é uma força brutal da China. É uma força brutal. Sim. Mas eu também já vi, digamos, portanto, artigos que argumentavam que parte das reservas cambiais, até por conta do que aconteceu com as reservas cambiais russas quando concedeu a invasão da Ucrânia, que parte das reservas não estariam, digamos, alocadas ou depositadas em organismos oficiais, portanto não pertenceriam, digamos, diretamente ao... estatisticamente. As reservas em divisas estrangeiras que a China tem neste momento são 17% do seu PIB. Pois. O total dos depósitos no seu sistema bancário são 170% do PIB. O que significa que se 10% dos depósitos fugissem, não é? Houvesse uma fuga de capitais, isso esgotaria rapidamente os 17% de reservas de divisas que a China teria. É evidente que mais uma vez caímos na questão do controle de capitais e, portanto, torna isto muito difícil. Embora lá está a tal fuga, que provavelmente estará nos erros e omissões, que varia entre os 150 e os 200 mil milhões de dólares ano. Sim, exato. Isso, todos, numa série de anos, é muito dinheiro. Exato. É algum. O nosso PIB não... O nosso PIB anda à volta dos 260, não é? 250. Sim, é à volta disso. Em dólares e depois há a questão de 100 dólares, 100 euros. Mas a questão da poupança também terá a ver com salários baixos, com a desvalorização da moeda também? A moeda, digamos, está estável, só que tem uma taxa de câmbio que está, digamos, subapreciada relativamente e, digamos, um dos grandes potenciais, de facto, de uma reserva de crescimento da economia mundial seria, digamos, uma revalorização da moeda chinesa. Agora, o que pode acontecer numa situação em que haja excesso de capacidade, que há, não é? Indústrias que precisam que não têm ali um mercado doméstico de consumidores suficientemente grande, seria, digamos, eles exportarem esses produtos, exportarem deflação. Achas que a China não é suficientemente grande para consumir? Nós já tivemos esse problema, ainda recentemente falado isso, relativamente à questão dos carros elétricos, com ameaças de parte a parte que nem pensem que vão exportar para aqui carros. Isso é porque a indústria automóvel europeia ficou para trás, pois, relativamente aos elétricos.
Sim. Aliás, isso foi assumido mesmo pela Ursula von der Leyen, que disse que, enfim, teria que haver aqui uma moratória para que os construtores de automóveis europeus fizessem um catching up relativamente aos chineses. Sim. Não é? Sim. Mas a questão é mesmo, digamos, o preço a que os carros poderiam chegar aqui, não é? É fruto... Eu sou absolutamente contra essas medidas proteccionistas, até porque nós acusamos a China das mesmas e depois às vezes queremos implementar aqui. Eu, portanto, acho que não pode haver dois pesos e duas medidas. Estou a brincar, mas... Não, eu concordo. Mas também estou a falar a sério. Eu concordo. O problema tem do outro lado, ou seja, na China as práticas não são totalmente democráticas. É isso que eu estou a dizer, nada. E a questão... Nada. E muitos preços são artificiais, não é? Sim. O problema é que depois nós temos, portanto, sempre esta percepção de mercados eficientes e sem fricções e etc. Mas, basicamente, quando desaparece uma indústria que já tem imenso capital acumulado, depois conseguir voltar a montar a mesma indústria, indo buscar capital não sabe bem aonde, é praticamente impossível, não é? E, portanto, é possível arruinar uma indústria até com práticas de dumping, que não seria neste caso o caso, mas que no passado já foi, relativamente a outros países, e depois subsequentemente... São as tais questões geopolíticas, não é? Que depois que vão desenhando, não é? Sim, e a força do país também se vê aí, não é? Pois. Mas a questão ainda do investimento, e falaram há pouco da fraca qualidade do mesmo, pode levar a uma grande crise de endividamento. Isso indo falar Passando a publicidade, lembrando aqui do Dálio. Exatamente, passando a publicidade, nós fizemos um podcast que eu estou quase de 2 em 2 podcasts recomendo que as pessoas o vão revisitar sobre as grandes crises de endividamento. E que, na realidade, portanto, versa o livro... Já agora diz o nome do livro, Navigating Big Debt Crisis, exatamente, do Rei Dálio. É verdade. Exatamente. Ou as crises de grande endividamento ou de sobreendividamento, porque em português aquilo não traduz muito bem. E portanto, destina-se não só a compreender... Há uma coisa que é importante, é ver que a dívida chinesa está emitida em moeda chinesa. Portanto, isso é... A esmagadora maioria da dívida está emitida em moeda chinesa. O que, digamos, se a medida para resolver, digamos, esta questão seria o governo assumir parte da dívida não produtiva e emitir moeda para isso, o resultado final seria, numa economia de mercado... Inflação. Eu diria uma desvalorização da moeda chinesa com consequências mais ou menos desastrosas para o resto do mundo. Não é? Sim. Por exemplo, a dívida externa chinesa está estimada em 16% do PIB, sendo que menos de metade é em moeda estrangeira, menos de 8%. Precisamente. Acho que isso dá-nos ideia de que mas, não será o mesmo problema, por exemplo, da República de Weimar, não é? Sem dúvida. De que tanto falamos nesse podcast. Não, claro. Uma das coisas que eu noto também, e para já não falar dos mercados que podemos falar a seguir, que é a questão da China de se está a virar um pouco para dentro, um bocadinho à boleia dessa indústria, das tecnologias, também do crescimento do PIB via outros fatores, não só do investimento público. Está a questão, por exemplo, ainda também saiu na Economist recentemente, que a China está a investir bastante para ficar autossuficiente em termos de semicondutores, por exemplo. E já está a conseguir. Aliás, a Huawei já consegue outra vez ter acesso aos semicondutores, não de última geração, em termos daquilo que é a sua dimensão. Acho que conseguiram 5 nanocentímetros, se não me falha a memória. Sim. E acho que já com 2 ou 3, acho que Taiwan consegue, Ilha Formosa consegue produzi-los com essa dimensão. Mas de qualquer maneira estão a ganhar autossuficiência, e bem. Estão a acelerar muito em termos tecnológicos e poderá ser a via... Aliás, o problema da China é esse mesmo, é o problema da produtividade. Além da transparência que falámos, é um problema de produtividade, é um problema de crescimento por via do progresso tecnológico. Se a China conseguir, de facto, suprir essa decalagem que ainda existe entre ela e os Estados Unidos, bem, então, de facto, poderíamos estar colocados perante um problema geopolítico de uma dimensão completamente... Claro que não estamos a falar aqui em termos políticos e humanitários e não estamos aqui a pôr em causa o regime chinês, que teríamos muito para falar também sobre isso, mas em termos económicos é isto que mas eu já agora gostava vale a pena só de ficar. Ainda sobre este tema. Repare bem como é que isto funciona. O governo, digamos, portanto, elege uma indústria como prioritária para desenvolvimento, que direciona fundos
mundos e fundos, como se costuma dizer em português, para, digamos, desenvolver aquela indústria em termos de crédito, de apoios, como aconteceu, digamos, nas telecomunicações. Exato. E neste caso podia acontecer a mesma coisa nos semicondutores. E depois das duas uma, ou digamos tem sucesso e digamos consegue recuperar por vendas o investimento que foi feito, e aquilo é um caso de sucesso, ou então digamos é um crédito improdutivo. E é assim este mecanismo. Lá está, a visão da China de longo prazo, não é? Tem essa cadência, os resultados vêm-se lá à frente. No fim, tudo bem, mas temos, digamos, uma economia. Agora estava-me a lembrar da frase do Keynes: de longo prazo estamos todos mortos. Exato. Mas a China não pensa assim. Estão todos mortos, mas outros. Sim, outros estarão lá, de certeza. Não é? Pelo menos é essa a lógica chinesa. Em termos de política externa, e para o último tema relacionado com a China, temos aqui a parte da geopolítica. O que é que vocês destacam, Henrique? O que é que tens? Acho que em primeiro lugar houve aqui uma frase do Grant Shapps, que é o secretário de Defesa do Reino Unido, que disse que we've come full circle, ou seja, demos a volta toda, moving from a post-war to a pre-war world. Ou seja, estávamos num mundo pré-guerra, agora estamos... Não, estávamos num mundo pós-guerra, agora estamos num mundo pré-guerra. E, portanto, de facto, anunciam-se tensões geopolíticas entre a China e os Estados Unidos mais sérias, enfim, já se vêm sendo discutidas há muito tempo, não sei, enfim, qual é o grau, qual é a probabilidade delas se virem a concretizar ou não, mas, de facto, a China tem vindo a tentar ganhar alguma predominância, não é, nos mares da China, sobretudo no Mar do Sul da China, através da construção de ilhas artificiais, ganhando, enfim, território marítimo, área marítima, de modo a espraiar a sua influência por todo o Oceano Pacífico, Sudoeste, não é? Sudeste Asiático e Índico. Sim. Agora, os Estados Unidos têm, como sabem, uma forte presença da sua marinha de guerra lá, no fundo para estabilizar toda aquela região do Sudeste Asiático, onde tem aliados tradicionais como o Japão, como a Coreia do Sul, como as Filipinas, enfim, depois mais a sul, a Austrália, Nova Zelândia, etc. Sim, já mais longe. Agora, o facto, para preparar este podcast, um dos dados que eu vi que me surpreendeu, porque eu tinha a ideia que de facto a China estava a desenvolver de uma forma muito assertiva a sua marinha de guerra, mas não tinha ideia que a sua capacidade de construção naval já é 230 vezes superior à dos Estados Unidos, sendo que o seu número de navios e submarinos, não estou a falar da qualidade, como é óbvio, já é superior à dos Estados Unidos, e mesmo em termos de toneladas, de milhões de toneladas, que também é uma forma de equivaler, digamos, os porta-aviões, os cruzadores, etc., também já está muito próxima da marinha de guerra norte-americana. O que significa claramente que a China, de facto, está-se a preparar para um mundo pré-guerra. Não é? Sim. Outro artigo, do ponto de vista geopolítico e também com ramificações na área financeira que achei bastante interessante, é do Barry Eichengreen, da Universidade de Berkeley, em que ele fala de dois cenários. Um cenário em que o renminbi vai ganhando algum peso nas trocas internacionais relativamente ao dólar, através de uma coexistência pacífica. Outro em que estas tensões geopolíticas se acentuam, seja por via de Taiwan, sejam por via de retaliações mútuas e de provocações mútuas, e que pode levar a uma bifurcação, não é, das moedas e das trocas comerciais, das duas, em dólares e em renminbi, dois blocos separados, levando obviamente a perdas terríveis do ponto de vista do comércio internacional, não é? Sim. Sim. Em termos de política externa, Zé Carlos, tens aqui... Eu muito simplesmente, eu aconselho as pessoas a procurarem, portanto, um conceito que é o mapa das 9 marcas, que em inglês é 9 Dashes Map, e que basicamente ilustra no Mar do Sul da China a perspectiva chinesa de qual é a percentagem do mar, qual é a parte do mar que lhes pertence e qual é a parte do mar que pertence àquela quantidade de países que estão lá à volta.
não precisa de comentários, portanto as pessoas Pois não. procuram. Não, o Henrique falou agora disso, as ilhas artificiais, a questão das Filipinas, de Vietnã, que faz ali, não é? Sim, estes disputas territoriais marítimas, em que a China não aceita e os outros países também não aceitam. Estão quase na costa das próprias Filipinas, não é? E uma vez vi que a China tinha ou teve disputas territoriais com 17 países, e eu acho que isso por si só. Sim, a Rússia também é um deles. Em 1969, portanto, antes da visita do Nixon portanto, à China em 72, houve uma guerra entre a União Soviética e a China, e quem impediu, a União Soviética anunciou que iria, ou deu a entender que iria, digamos, bombardear nuclearmente a China, e quem impediu, proibiu isso, na altura, foram os Estados Unidos. Disseram que só puseram, portanto, é um facto pouco conhecido. E outro assunto que eu acho que as pessoas deveriam, digamos, portanto, familiarizar-se para ter uma noção de qual é a mente chinesa. Portanto, o que é que eles estão a pensar? Portanto, é o conceito do século de humilhação, que para eles começou com as guerras do ópio, que a primeira foi em 1830, e que depois, enfim, culminou com a invasão da China pelo Japão, com todas as atrocidades que foram cometidas, e que há quem diga que a Segunda Guerra Mundial, na realidade, não começou em 39 com a Polónia, e terá começado em 37, enfim, na China, entre a China e o Japão. O Japão, exato. Bem, com esses fatores históricos, o que é que nos espera então da China para o futuro? É um bom investimento? Não vou responder. Uma pergunta sem resposta. E como todos os investimentos, isto depende do perfil de risco do investidor e da sua objetivos. Essa é uma resposta politicamente correta que eu subscrevo. Não, é a resposta de risco, é a resposta para todos os investimentos. É para todas as situações. Não há nenhum investimento adequado sem que se conheça o perfil de risco do investidor. E a tolerância que ele tem, digamos, que as coisas possam correr mal. E mais neste contexto incerto, os aspectos macro e até geopolíticos pouco podem influenciar, não é? Porque nós não controlamos isso. Nós temos uma perspectiva muito imediatista da história, mas quem se dedique ao estudo da história vê que, na realidade, todos os tempos têm, digamos, períodos muito significativos de conflito. Sim. Nós passamos pela Guerra da Coreia, nós pela saída dos franceses do Vietnã, do envolvimento dos americanos no Vietnã, tivemos guerras em todo o lado, enfim. E vamos continuar a ter. Eu, por acaso, gostava de continuamos a ter. Infelizmente. Eu acho que isto não... Rússia, Ucrânia, Iémen, uma guerra interminável. Israel, faixa de Gaza, etc. Bem, ficamos por aqui. Onde é que ficou, etc? Pode ser? Ficou no etc. Sobre a China. Onde é que ficou, etc? Porque esse país não conheço. Obrigado e até à próxima.